Quando Ricardo flagrou Fernanda amamentando seu bebê durante o expediente, todos esperavam uma demissão brutal. Mas o que esse empresário milionário fez mudou não apenas a vida da faxineira pobre, mudou a história de toda uma família para sempre. O silêncio da manhã no escritório da construtora Horizonte foi quebrado pelo som abafado de um choro infantil. Ricardo Almeida, empresário de sucesso aos seus 40 e poucos anos, parou no meio do corredor do 12º andar com uma expressão de total incredulidade. Aquele som não deveria estar ali. Com passos decididos, ele seguiu o barulho até chegar próximo à sala de reuniões executivas. Ali, através de uma fresta da porta entreaberta, presenciou uma cena que o deixou completamente paralisado. Fernanda Silva, a jovem faxineira que trabalhava no turno da madrugada, estava sentada numa cadeira de couro que custara mais que seu salário anual. Em seus braços, um bebê de poucos meses mamava tranquilamente, enquanto ela murmurava uma canção de ninar com a voz embargada pela exaustão. A mulher que deveria estar limpando os escritórios estava ali, usando as instalações da empresa como se fosse sua casa particular. Fernanda não percebeu a presença do patrão na entrada, completamente absorvida no momento íntimo com sua criança. Ricardo sentiu o sangue ferver. Aquela era a gota d'água. Nos últimos meses havia notado algumas irregularidades no trabalho noturno. Banheiros não completamente higienizados, lixeiras que ficavam para o dia seguinte, pisos que pareciam ter sido limpos com pressa. Agora entendia o motivo. Isso é inadmissível, pensou, cerrando os punhos. A empresa tinha regras claras sobre o uso das instalações e trazer crianças para o ambiente de trabalho era estritamente proibido. Além disso, ela estava claramente negligenciando suas funções para cuidar do bebê. Mas algo o impediu de irromper pela porta imediatamente. Talvez fosse a expressão no rosto da jovem mãe ou a maneira delicada como ela segurava a criança. Fernanda não parecia uma funcionária relaxada, aproveitando-se da situação. Parecia desesperada. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado por horas. Suas roupas, embora limpas, eram visivelmente velhas e remendadas. As mãos que seguravam o bebê tremiam ligeiramente, não apenas de cansaço, mas de algo mais profundo. Ricardo se aproximou mais da porta, tentando escutar o que ela sussurrava para a criança. Mamãe vai conseguir, meu amor. Vai conseguir dar uma vida melhor para você. Esse trabalho é tudo que a gente tem agora, então mamãe precisa ser forte. A voz dela se quebrou levemente. Perdão por você ter que vir trabalhar comigo, bebê. Perdão por não ter onde deixar você. O empresário sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras carregavam uma dor que ele conhecia bem, mas que havia enterrado há muito tempo nas responsabilidades e sucessos de sua vida adulta. Fernanda continuou falando com o filho, explicando coisas que um bebê jamais poderia compreender, mas que ela precisava dizer em voz alta, como se fosse a última pessoa no mundo com quem poderia compartilhar seus medos. A vovó ficou doente e não pode mais cuidar de você durante a noite. E mamãe não tem dinheiro para pagar uma babá. Suas lágrimas começaram a escorrer. Sei que é errado te trazer aqui, mas se eu perder esse emprego, a gente vai ficar na rua mesmo. Ricardo recuou um passo, impactado pela honestidade brutal daquelas confissões. Sua mente racional continuava dizendo que regras eram regras, que exceções criavam precedentes perigosos, que ele tinha uma empresa para administrar. Mas seu coração estava sendo demolido pela vulnerabilidade daquela cena. A memória de sua própria infância veio à tona como uma tsunami emocional. Ele se lembrou de sua mãe, Dona Marina, trabalhando 3 empregos para sustentar ele e as irmãs, depois que o pai os abandonou. Lembrou-se das noites em que ela chegava em casa exausta, mas ainda encontrava forças para ajudá-lo com o dever de casa. Lembrou-se especialmente de uma noite específica, quando tinha cerca de 8 anos.
Sua mãe havia levado ele e as irmãs para o escritório onde ela fazia faxina, porque a vizinha que os cuidava teve uma emergência familiar. Eles ficaram quietinhos numa sala vazia enquanto ela trabalhava, e ele sentiu uma mistura de vergonha e admiração pela dedicação dela. Meu amor, um dia a mamãe vai te dar uma casa grande, com um quartinho só seu, cheio de brinquedos. Fernanda continuava suas promessas sussurradas. Você vai estudar numa escola boa. Vai ter tudo que mamãe nunca teve. Só preciso aguentar mais um pouquinho. O bebê havia parado de mamar e olhava para o rosto da mãe com aqueles olhos enormes que os recém-nascidos têm, como se realmente entendesse cada palavra. Fernanda sorriu através das lágrimas e beijou a testinha da criança. Ricardo percebeu que suas próprias mãos estavam tremendo. Quantas vezes sua mãe havia feito promessas similares para ele? Quantas vezes ela havia se sacrificado, humilhado, lutado contra o mundo inteiro para que ele tivesse uma chance? E onde estava ele agora? No topo de uma torre empresarial, rico e bem-sucedido. Mas há quanto tempo não pensava na mulher que tornou tudo isso possível? Fernanda levantou-se cuidadosamente, ajeitando o bebê no colo, e começou a se dirigir em direção ao carrinho de limpeza que havia deixado estrategicamente posicionado perto da porta. Era óbvio que ela havia calculado cada movimento para minimizar o tempo longe de suas tarefas. Nesse momento, o bebê começou a chorar novamente, mais alto desta vez. Fernanda entrou em pânico visível, balançando a criança desesperadamente e tentando abafar o choro contra seu peito. Por favor, meu amor, por favor, não chora alto, ela implorava, olhando nervosamente em direção à porta. Se alguém escutar, se o patrão descobrir. Foi nesse instante que Ricardo tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Em vez de irromper pela porta com acusações e ameaças de demissão, ele recuou silenciosamente pelo corredor. Mas não era uma retirada de covardia ou indecisão. Era uma retirada estratégica de um homem que acabara de tomar a decisão mais importante de sua carreira empresarial. Ele voltou para seu escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada pelo resto da manhã. As planilhas, os contratos, as reuniões, tudo pareceu trivial diante daquelas lágrimas sinceras e daquela luta desesperada por dignidade. Durante a hora do almoço, Ricardo tomou uma atitude que surpreenderia qualquer um que o conhecesse. Em vez de ir ao restaurante 5 estrelas onde costumava almoçar, ele desceu até o subsolo da empresa, onde ficava o vestiário dos funcionários da limpeza. Lá conversou discretamente com Dona Célia, supervisora da equipe noturna, uma senhora que trabalhava na empresa há mais de 15 anos e conhecia a história de cada funcionário. Fernanda, Dona Célia suspirou pesadamente quando Ricardo mencionou o nome. Coitada da menina, está passando por umas dificuldades danadas. Que tipo de dificuldades? Ricardo perguntou, tentando soar casual. Ah, senhor, é uma história triste. O pai da criança sumiu no mundo quando soube que ela estava grávida. A menina ficou morando com a mãe, mas a dona ficou doente, sabe como é? Agora ela está sozinha com o bebê, pagando aluguel, remédio para a mãe, fralda, leite. Dona Célia balançou a cabeça tristemente. Ela é uma boa menina trabalhadeira. Nunca reclamou de nada, sempre disposta a fazer hora extra quando precisa, mas sei que está no aperto. E o bebê? Quem cuida dele enquanto ela trabalha? Ela se vira como pode, tadinha. Às vezes a vizinha ajuda, mas não pode contar sempre com isso. Dona Célia baixou a voz. Entre nós, senhor, acho que às vezes ela traz a criança escondida. Não posso provar, mas... Ricardo assentiu pensativamente. E ela é boa funcionária? Das melhores que já passaram aqui. Responsável, honesta, cuidadosa com o trabalho. Só está num momento difícil da vida. Naquela tarde, Ricardo cancelou todas as suas reuniões e ficou pensando.
Às 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, ele tomou uma decisão que definiria não apenas o futuro de Fernanda, mas também o rumo de sua própria vida. Ele esperou até o turno noturno começar e, por volta das 9 da noite, voltou ao escritório com uma desculpa qualquer sobre documentos importantes que havia esquecido. Desta vez, quando ouviu o choro do bebê vindo da sala de reuniões, Ricardo não hesitou. Bateu levemente na porta e entrou. Fernanda quase desmaiou de susto. Ela se levantou tão rapidamente que quase derrubou o bebê, tentando escondê-lo atrás do corpo numa tentativa desesperada e impossível. Senhor Ricardo, eu posso explicar. Sua voz saiu num fio, cheia de terror. Mas o que aconteceu em seguida deixou Fernanda completamente sem palavras. O terror no rosto de Fernanda era palpável. Suas mãos tremiam tanto que o bebê começou a se agitar, sentindo a ansiedade da mãe. Ela tentou formar palavras, mas apenas sons entrecortados saíam de sua garganta. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto aguardava a indescritível demissão. Por favor, senhor Ricardo. Ela finalmente conseguiu sussurrar, segurando o bebê mais apertado contra o peito. Eu sei que errei, sei que quebrei as regras, mas eu juro que não prejudiquei meu trabalho. Terminei toda a limpeza do seu andar antes de dar de mamar para ele. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade para Fernanda. Seus olhos percorreram a sala, notando que, de fato, tudo estava impecavelmente limpo. As janelas brilhavam, o chão estava encerado, as mesas organizadas. Fernanda, ele disse suavemente, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Sente-se. Senhor? Ela piscou confusa. Havia esperado gritos, acusações, uma demissão sumária, não um convite para sentar. Por favor, sente-se. Precisamos conversar. Com pernas bambas, Fernanda se acomodou novamente na cadeira, balançando o bebê instintivamente. Ricardo puxou uma cadeira próxima e se sentou na frente dela, algo que deixou a jovem ainda mais desconcertada. Patrões não se sentavam próximos às funcionárias da limpeza. Patrões não conversavam. Eles demitiam e pronto. Como se chama seu filho? Ricardo perguntou, observando o rostinho do bebê que havia se acalmado nos braços da mãe. Fernanda hesitou, ainda esperando uma armadilha. Gabriel, senhor. Gabriel Silva. Gabriel, Ricardo repetiu, um sorriso quase imperceptível tocando seus lábios. Nome bonito. Quantos meses ele tem? 4 meses e meio, senhor. Sua voz ainda estava carregada de medo, mas uma pitada de confusão começava a se misturar. Por que ele não estava gritando? Por que parecia interessado? Ricardo estendeu a mão cuidadosamente em direção ao bebê, que imediatamente agarrou seu dedo com aquela força surpreendente que os recém-nascidos possuem. O empresário sentiu algo se mover dentro do peito, uma sensação que não experimentava há anos. Fernanda, quero que você me conte sua história, toda ela, e quero a verdade. A jovem mãe respirou fundo, ainda desconfiada, mas percebendo que talvez fosse sua única chance de explicar a situação antes de ser mandada embora. Meu namorado, ex-namorado, me deixou quando descobriu que eu estava grávida, ela começou, sua voz ganhando força aos poucos. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que tinha planos, que eu estava arruinando a vida dele. Ricardo assentiu, incentivando-a a continuar. Fiquei morando com minha mãe, mas ela teve um derrame alguns meses depois que o Gabriel nasceu. Agora, ela mal consegue cuidar de si mesma, quanto mais de um bebê. As lágrimas voltaram a escorrer. Estou pagando fisioterapia para ela, remédios caros, aluguel de uma casa pequena para nós 3. E quem cuida do Gabriel enquanto você trabalha? Depende. Às vezes a vizinha, Dona Lourdes, consegue ficar com ele algumas horas, mas ela é idosa e não pode sempre. Outras vezes eu não tenho escolha. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo.
numa demonstração de coragem desesperada. Sei que é errado trazê-lo aqui. Sei que posso ser demitida. Mas, Senhor, esse emprego é tudo que eu tenho. Sem ele, vamos ficar na rua. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando cada palavra. Ele podia ver a honestidade brutal na expressão dela, a vulnerabilidade de uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho. Fernanda, você sabe que o que está fazendo é contra as regras da empresa, não sabe? O coração dela despencou. Sim, senhor, eu sei. E você sabe que eu deveria demiti-la agora mesmo? Sim, senhor. Sua voz era apenas um sussurro. Mas você também sabe que não vou fazer isso. Fernanda levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados de surpresa. Senhor? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. As luzes começavam a se acender no crepúsculo, cada uma representando uma família, uma história, uma luta particular. Fernanda, você me lembra alguém muito importante da minha vida, alguém que lutou exatamente como você está lutando agora. Ele se virou para encará-la. Minha mãe. A revelação deixou Fernanda boquiaberta. Ela nunca havia imaginado que alguém tão bem-sucedido pudesse ter vindo de origens humildes. Quando eu tinha a idade do Gabriel, meu pai nos abandonou. Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos pequenos, sem profissão, sem dinheiro, sem ninguém para ajudar. A voz de Ricardo se embargou ligeiramente. Ela trabalhou como faxineira, como cozinheira, como qualquer coisa que aparecesse. Muitas vezes nos levava para os locais onde trabalhava porque não tinha com quem nos deixar. Fernanda escutava em silêncio absoluto, segurando a respiração. Uma noite, quando eu tinha 8 anos, o patrão da empresa onde ela fazia limpeza nos flagrou numa sala vazia. Achei que seria o fim do mundo. Ricardo voltou a se sentar, seus olhos brilhando com a intensidade da memória. Mas aquele homem, em vez de demiti-la, ofereceu ajuda. O que ele fez? Fernanda perguntou, sua voz carregada de esperança e curiosidade. Ele criou uma creche improvisada no subsolo da empresa. Contratou uma funcionária aposentada para cuidar dos filhos dos funcionários durante o turno noturno. Mudou a vida de várias famílias, incluindo a nossa. O bebê Gabriel escolheu aquele momento para abrir os olhos e olhar diretamente para Ricardo, como se estivesse escutando cada palavra da conversa. O empresário sorriu genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Fernanda, quero fazer uma proposta para você. Uma proposta que vai mudar sua vida e a vida do Gabriel. A jovem mãe segurou o fôlego, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. A partir de amanhã, você não vai mais trabalhar como faxineira. O coração de Fernanda parou. Ele estava demitindo-a de forma cruel, dando falsas esperanças antes de destruir seus sonhos. Você vai trabalhar como minha assistente pessoal. O mundo de Fernanda parou de girar. Ela piscou várias vezes, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Senhor, eu não entendi. Assistente pessoal. Horário comercial, segunda a sexta. Salário 5 vezes maior do que você ganha agora. Plano de saúde completo para você e para o Gabriel. E mais uma coisa. Ricardo fez uma pausa dramática, observando a expressão de incredulidade total no rosto dela. Vou criar uma creche aqui na empresa. Uma creche de verdade, com profissionais qualificados para que os funcionários possam trazer seus filhos quando necessário. O Gabriel será o primeiro a ser matriculado. Fernanda começou a chorar descontroladamente. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero, mas de uma alegria tão intensa que seu corpo não conseguia contê-la. Ela tentou falar, mas apenas soluços saíam de sua boca. Mas tenho algumas condições, Ricardo continuou, sua voz ficando mais séria. O alívio de Fernanda foi momentaneamente substituído por apreensão. Sempre havia condições, sempre havia um preço. Primeira condição, você vai estudar. Vou pagar um curso superior para você. Administração, pedagogia, qualquer coisa que queira. Mas você vai se formar.
Fernanda assentiu vigorosamente, ainda sem conseguir falar. Segunda condição: você vai me ajudar a implementar um programa de assistência social para todos os funcionários da empresa. Quero que outras pessoas na sua situação também tenham oportunidades. Terceira condição. Ricardo fez uma pausa, sua expressão se suavizando completamente. Quero que você me conte sobre sua mãe. Quero conhecê-la. E quero garantir que ela tenha o melhor tratamento médico disponível. Nesse momento, Fernanda desabou completamente. Ela colocou Gabriel cuidadosamente no colo e cobriu o rosto com as mãos, chorando como não chorava, desde o dia em que descobriu a gravidez. Mas eram lágrimas de libertação, de gratidão, de esperança renovada. Por quê? Ela conseguiu perguntar entre soluços. Por que está fazendo isso por mim? Por nós? Ricardo se levantou e caminhou até ela, colocando uma mão paternal em seu ombro. Porque alguém fez isso pela minha família quando mais precisávamos, e porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Ele olhou para Gabriel, que dormia tranquilamente nos braços da mãe. E porque esse menino merece crescer, vendo que o mundo ainda tem pessoas boas. Fernanda levantou os olhos, ainda incrédula com a reviravolta completa que sua vida havia tomado em questão de minutos. Existe uma quarta condição, Ricardo disse, um sorriso misterioso cruzando seu rosto. O coração dela deu um pulo. Qual? Você vai me ensinar a ser uma pessoa melhor. Vai me lembrar de onde vim e por que estou aqui. Naquela noite, quando Fernanda saiu da construtora Horizonte, ela não era mais a mesma mulher desesperada que havia entrado. Ela carregava Gabriel com uma confiança renovada, com sonhos que pareciam possíveis, com um futuro que brilhava à frente. Mas ela não sabia que a verdadeira transformação estava apenas começando e que os segredos do passado de Ricardo ainda reservavam surpresas que mudariam tudo novamente. Na manhã seguinte, Fernanda acordou pensando que tudo havia sido um sonho impossível. Ela olhou para Gabriel dormindo tranquilamente no berço improvisado ao lado de sua cama e, por um momento, duvidou da própria sanidade. Ninguém simplesmente transformava a vida de uma pessoa da noite para o dia, especialmente não patrões milionários. Mas então ela viu o cartão de visita que Ricardo havia lhe dado, com anotações escritas à mão no verso. Recursos Humanos, 8h30. Pergunte pela doutora Helena Martins. Sua nova vida começa hoje. Fernanda se vestiu com o melhor conjunto que possuía. Uma saia preta simples e uma blusa branca que havia ganhado de uma patroa antiga. E preparou Gabriel para aquele que poderia ser o dia mais importante de suas vidas. Ao chegar na construtora Horizonte, ela se dirigiu ao andar do setor de recursos humanos, um lugar onde nunca havia estado antes. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, a recebeu com um sorriso caloroso que contrastava completamente com o tratamento que Fernanda estava acostumada a receber. Você deve ser a Fernanda. Senhor Ricardo me ligou pessoalmente ontem à noite. Sou a doutora Helena Martins, diretora de RH. Fernanda cumprimentou timidamente, ainda segurando Gabriel no colo e esperando que alguém questionasse a presença do bebê. E esse deve ser o Gabriel. Doutora Helena se aproximou do bebê com genuíno interesse. Que gracinha! Senhor Ricardo me contou tudo sobre a situação de vocês. Que história tocante! Durante as próximas 2 horas, Fernanda passou por um processo que parecia um sonho surreal. Assinou contratos, preencheu formulários, tirou fotos para o crachá de funcionária e recebeu explicações detalhadas sobre seus novos benefícios. Seu salário será depositado toda sexta-feira. Plano de saúde ativo imediatamente, cobrindo pediatria premium para o Gabriel. E aqui, doutora, Helena entregou um envelope lacrado. Uma ajuda de custo para que você possa comprar roupas adequadas para o novo cargo. Fernanda abriu o envelope e quase desmaiou. Havia dinheiro suficiente ali para comprar um guarda-roupa inteiro e ainda sobrar para outras necessidades.
Isso é demais, ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não mereço tudo isso. Claro que merece, doutora Helena respondeu firmemente. Senhor Ricardo nunca faz nada por impulso. Se ele escolheu você, é porque vê potencial que talvez você mesma não enxergue ainda. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Ricardo entrou, vestindo um terno impecável, mas com uma expressão mais suave do que Fernanda se lembrava de ter visto em qualquer patrão. Fernanda, como está se sentindo em seu primeiro dia oficial? Ainda não acredito que isso é real, Sr. Ricardo. É melhor acreditar porque temos muito trabalho pela frente. Ele se virou para a doutora Helena. A creche? Já contactei 3 empresas especializadas. Teremos propostas até o final da semana. Ótimo. Fernanda, quero que você participe de todas as reuniões sobre a creche. Quero sua opinião em tudo, desde a decoração até a seleção das cuidadoras. Fernanda assentiu, ainda tentando processar como sua vida havia mudado tão radicalmente em menos de 24 horas. Agora venha comigo. Quero te mostrar seu novo escritório. Eles subiram até o 14º andar, onde ficava a diretoria executiva. Ricardo parou em frente a uma sala com vista panorâmica da cidade e abriu a porta. Este é seu espaço. Fernanda entrou lentamente, observando a mesa de madeira polida, a estante com livros de administração, o computador moderno e, mais tocante ainda, um berço portátil posicionado próximo à janela. Para quando Gabriel precisar ficar com você durante as reuniões, Ricardo explicou, notando o olhar dela fixo no berço. Senhor Ricardo? Fernanda se virou para ele, lutando contra as lágrimas. Por que está fazendo tudo isso? De verdade, deve haver algo mais. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso emocional que Fernanda não havia percebido antes. Fernanda, posso te contar uma história que nunca contei para ninguém na empresa? Ela assentiu, segurando Gabriel mais próximo ao peito. Quando eu tinha 16 anos, consegui meu primeiro emprego numa construtora pequena. Era office boy, ganhava muito pouco, mas estava orgulhoso de ajudar minha mãe com as despesas. Ricardo se sentou na beira da mesa, perdido nas memórias. Um dia, ouvi uma conversa entre os donos da empresa. Eles estavam falando sobre demitir alguns funcionários, e o nome da minha mãe estava na lista. Ela trabalhava lá como faxineira há 3 anos, nunca havia faltado um dia, mas eles queriam contratar uma empresa terceirizada para economizar dinheiro. Fernanda escutava com atenção total, percebendo que Ricardo estava compartilhando algo muito íntimo. Naquela noite, fui até o escritório do dono da empresa, Sr. Alberto Mendes, um homem intimidador que todos temiam. Ricardo sorriu tristemente. Bati na porta dele e pedi para conversar. O que você disse? Contei sobre nossa situação. Como minha mãe estava criando 3 filhos sozinha, como ela nunca havia faltado ao trabalho mesmo quando estava doente, como aquele emprego era nossa única fonte de renda. Ricardo pausou emocionado. Eu estava preparado para implorar, para me humilhar se fosse necessário. E o que ele fez? Senhor Alberto me escutou em silêncio absoluto. Depois me perguntou se eu estava disposto a trabalhar duro para garantir que minha mãe mantivesse o emprego. Ricardo olhou diretamente nos olhos de Fernanda. Disse que sim. Ele então me ofereceu um acordo. Gabriel começou a se mexer nos braços da mãe, mas Fernanda nem notou, completamente absorvida na história. Que tipo de acordo? Ele me daria um emprego melhor, com salário maior, mas eu teria que estudar à noite e me formar em engenharia. Se eu conseguisse, ele me tornaria sócio minoritário da empresa. Se não conseguisse, tanto eu quanto minha mãe seríamos demitidos. Fernanda prendeu a respiração. E você conseguiu? Estudei como um louco durante 5 anos. Trabalhava de dia, estudava de noite, cuidava das irmãs nos fins de semana para que minha mãe pudesse descansar. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. No dia da minha formatura, Sr. Alberto cumpriu a promessa. Me tornou sócio da empresa.
Que história incrível! E onde está esse homem agora? O rosto de Ricardo se ensombreceu. Senhor Alberto morreu há 10 anos. Câncer. Deixou a empresa inteiramente para mim, porque disse que eu havia provado ser mais filho para ele do que seus próprios filhos. Fernanda sentiu um aperto no coração, começando a entender a magnitude da gratidão que Ricardo carregava. Mas tem mais, Ricardo continuou, sua voz ficando mais intensa. Alguns dias depois do funeral, encontrei uma carta que ele havia deixado para mim. Uma carta que mudou tudo o que eu pensava sobre nossa história. Que carta! Ricardo abriu a gaveta de sua mesa e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Com mãos cuidadosas, ele extraiu várias folhas manuscritas. Posso ler um trecho para você? Fernanda assentiu, hipnotizada. Ricardo limpou a garganta e começou a ler com voz embargada. Meu querido Ricardo, se você está lendo esta carta, é porque não estou mais aqui para te contar pessoalmente a verdade sobre nossa primeira conversa. Quando você apareceu no meu escritório naquela noite, implorando pelo emprego de sua mãe, você não sabia que eu já conhecia sua história. Fernanda arregalou os olhos, sentindo que uma revelação importante estava chegando. Eu conhecia sua mãe, Marina, desde muito antes dela trabalhar na minha empresa. Conhecia porque ela foi a mulher que salvou minha vida quando eu era apenas um menino de rua, há mais de 40 anos. O queixo de Fernanda despencou. Ricardo continuou lendo, sua voz tremendo de emoção. Sua mãe encontrou um garoto sujo e faminto, vasculhando o lixo atrás da padaria onde ela trabalhava. Em vez de me mandar embora, ela me levou para casa, me deu banho, me alimentou e me tratou como filho por 6 meses, até encontrar uma família adotiva para mim. Marina não fazia ideia de que aquele menino cresceria e se tornaria bem-sucedido. Ela fez aquilo porque tinha um coração puro. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Fernanda. Ricardo teve que parar a leitura por um momento para recuperar a compostura. Quando sua mãe começou a trabalhar na minha empresa, eu a reconheci imediatamente. Mas ela não me reconheceu. Eu havia mudado muito. Passei anos esperando uma oportunidade de retribuir a bondade dela. Quando você apareceu naquela noite implorando por ela, eu soube que o momento havia chegado. Ricardo dobrou a carta cuidadosamente e olhou para Fernanda com intensidade. Você entende agora? Não foi coincidência, não foi sorte, foi o universo me dando a chance de honrar uma dívida de gratidão que carrego há décadas. Fernanda estava completamente sem palavras, segurando Gabriel enquanto tentava processar a magnitude daquela revelação. E agora, Fernanda, é a sua vez. Minha vez? Sua vez de ser o instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Sua vez de perpetuar o ciclo de bondade que começou com minha mãe há 40 anos. Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era a doutora Helena, informando que a primeira empresa de creches havia chegado para a apresentação. Pronta para começar a mudar o mundo? Ricardo perguntou, estendendo a mão para Fernanda. Ela olhou para Gabriel, que sorria no seu colo como se entendesse que suas vidas estavam prestes a se tornar muito maiores do que eles jamais haviam sonhado. Mas o que Fernanda não sabia era que o maior desafio ainda estava por vir, e que o passado de Ricardo guardava mais segredos que testariam a força de sua nova parceria. 3 semanas se passaram desde que Fernanda começou sua nova vida como assistente pessoal de Ricardo. A rotina havia se estabelecido de forma surpreendentemente natural. Ela chegava cedo, organizava a agenda dele, participava de reuniões e cuidava de Gabriel durante os intervalos. O bebê se tornara o mascote não oficial do andar executivo, conquistando funcionários com seus sorrisos gostosos. A creche da empresa estava quase pronta. Fernanda havia participado ativamente da seleção das educadoras, da decoração e até da escolha do cardápio. Era um projeto que a enchia de orgulho, sabendo que outras mães passariam pela mesma transformação que ela estava vivendo. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo estava diferente. Ricardo parecia tenso, distraído,
verificando constantemente o celular com uma expressão preocupada que Fernanda não conseguia decifrar. Senhor Ricardo, está tudo bem? Ela perguntou durante uma pausa entre reuniões. Fernanda, preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo entre nós. O tom sério da voz dele fez o estômago de Fernanda se contrair. Nos últimos dias, ela havia começado a acreditar que sua sorte finalmente havia mudado. Agora, o medo familiar voltou a apertar seu peito. Ontem recebi uma ligação do advogado da família Mendes. Fernanda franziu a testa confusa. Mendes? O senhor que o ajudou quando era jovem? Exato. Senhor Alberto Mendes. O problema é que os filhos dele estão contestando o testamento. Como assim? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando a movimentação da cidade lá embaixo. Eles descobriram sobre a carta que ele me deixou. A carta onde ele conta sobre minha mãe ter o salvado quando criança. Mas isso não deveria ser uma coisa boa? Prova que vocês tinham uma ligação especial. Deveria. Mas eles estão alegando que a carta é falsa. Que eu a forjei para justificar ter herdado a empresa. Ricardo se virou para ela, sua expressão carregada de dor. Eles querem anular o testamento e tomar de volta a construtora. Fernanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mas isso é impossível. O senhor construiu esta empresa. Transformou ela no que é hoje. O que eu construí foi baseado na herança que recebi. Se perder a empresa, vou perder tudo. O escritório, os contratos, os funcionários. Ele fez uma pausa significativa, incluindo você. O silêncio se instalou na sala como uma nuvem pesada. Gabriel, que brincava tranquilamente no berço, começou a choramingar como se sentisse a tensão no ambiente. Existe alguma forma de provar que a carta é verdadeira? Fernanda perguntou, pegando Gabriel no colo para acalmá-lo. Esse é o problema. A única pessoa que poderia confirmar a história era minha mãe, e ela morreu há 2 anos. A voz de Ricardo se quebrou ligeiramente. Não tenho como provar que aquele menino de rua era realmente o Sr. Alberto. Fernanda balançou Gabriel automaticamente enquanto processava a informação. Subitamente, ela se lembrou de algo. Sr. Ricardo, o senhor disse que sua mãe não reconheceu o Sr. Alberto quando começou a trabalhar na empresa dele, certo? Isso mesmo, ele havia mudado muito. Mas e se ela tivesse reconhecido? E se ela soubesse quem ele era, mas nunca disse nada? Ricardo a olhou com interesse renovado. O que está pensando? Minha mãe sempre me ensinou que as mulheres guardam tudo. Cartas, fotos, documentos, pequenas lembranças, especialmente as coisas que mexem com o coração. Fernanda ajeitou Gabriel no colo, sua mente trabalhando rapidamente. Onde estão os pertences da sua mãe? Guardei tudo em caixas no depósito da minha casa. Nunca tive coragem de mexer. Então precisamos mexer, agora. Ricardo hesitou. Fernanda, são lembranças muito pessoais. E mesmo se encontrarmos algo, pode não ser suficiente para convencer um juiz. Com todo respeito, Sr. Ricardo, o senhor não tem outra opção. E eu vou com o senhor. Não posso pedir isso. Você tem Gabriel para cuidar e, além disso, nada. Fernanda o interrompeu com uma firmeza que surpreendeu ambos. O senhor mudou minha vida. Deu esperança quando eu não tinha mais nada. Agora é minha vez de ajudar. Naquela tarde, Ricardo cancelou todas as reuniões e dirigiu até sua casa nos arredores da cidade. Era uma residência elegante, mas que transmitia uma sensação de solidão, como se fosse grande demais para uma pessoa só. O depósito ficava nos fundos da propriedade. Quando Ricardo abriu a porta, o cheiro de mofo e papel velho invadiu o ambiente. Havia dezenas de caixas empilhadas, cada uma rotulada com letra caprichada. Cozinha, quarto, documentos, fotos. Por onde começamos? Fernanda perguntou, ajeitando Gabriel no carrinho que havia trazido. Documentos, talvez? Ou fotos? Eles trabalharam em silêncio por mais de 1 hora, abrindo caixas e examinando cuidadosamente cada item.
Havia certidões, fotografias antigas, cartas de parentes distantes, mas nada que parecesse relevante. Foi quando Fernanda abriu uma caixa rotulada Lembranças Especiais que encontrou algo intrigante. Senhor Ricardo, olhe isso. Era um caderno pequeno, com capa de couro gasto, cheio de anotações na letra delicada de Dona Marina. Fernanda folheou as páginas cuidadosamente, descobrindo que era uma espécie de diário pessoal. Aqui, ela apontou para uma entrada datada de quase 20 anos atrás. Escute isso. Hoje conheci meu novo patrão. Quando ele se apresentou como Alberto Mendes, meu coração quase parou. Será possível que seja o mesmo menino que encontrei atrás da padaria há tantos anos? Ele cresceu, ficou importante, mas os olhos são os mesmos, olhos tristes de quem conhece a fome e a solidão. Ricardo se aproximou, respirando pesadamente. Continue lendo. Decidi não dizer nada. Ele provavelmente não se lembra de mim, e não quero que pense que estou me aproveitando. Mas que alegria saber que o menino que um dia ajudei se tornou um homem de sucesso. Deus é bom. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo. Ela sabia. Ela sempre soube. Fernanda virou várias páginas, encontrando mais referências ao longo dos anos. Dona Marina documentara pequenos gestos de gentileza de Alberto, sua preocupação com os funcionários, a maneira como ele sempre perguntava sobre a família dela. Mas foi na última entrada sobre Alberto que encontraram a prova definitiva. Hoje o senhor Alberto me chamou em sua sala. Disse que estava doente, muito doente, e queria conversar comigo sobre Ricardo. Chorei quando ele me contou que lembrava de tudo, de como o encontrei, de como o ajudei. Disse que queria retribuir cuidando do meu filho. Prometi que guardaria segredo até que ele mesmo contasse para Ricardo. Alguns anos depois, quando ele morresse, meu filho saberia a verdade. Que Deus abençoe este homem bom que nunca esqueceu de onde veio. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ricardo segurava o diário como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ela sabia de tudo, ele sussurrou, e manteve o segredo porque ele pediu. Tem mais, Fernanda disse, tirando uma pequena caixa de dentro do diário. Dentro havia uma foto desbotada de um menino magro, de cerca de 10 anos, ao lado de uma mulher jovem, que claramente era Dona Marina. No verso da foto, com a letra de Alberto Mendes, estava escrito: Para Marina, a mulher que me ensinou que anjos existem. Com eterna gratidão, Alberto. Ricardo desabou numa cadeira velha, segurando a foto e o diário contra o peito. Temos as provas. Temos tudo. Fernanda se ajoelhou ao lado dele, colocando uma mão consoladora em seu ombro. Sua mãe guardou tudo isso para proteger o senhor, para garantir que ninguém pudesse questionar seu direito à empresa. Não é só sobre a empresa, Fernanda. É sobre honrar a memória dela, sobre continuar o legado de bondade que ela iniciou. Gabriel, como se sentisse a importância do momento, estendeu as mãozinhas em direção a Ricardo, que o pegou no colo com cuidado. Sabe o que isso significa? Ricardo perguntou, olhando alternadamente para Fernanda e para Gabriel. Que vamos vencer na justiça. Mais que isso, significa que posso expandir o projeto da creche, criar um programa de bolsas para mães solteiras, transformar esta empresa numa força real de transformação social. Fernanda sorriu através das lágrimas. Dona Marina ficaria orgulhosa. E você, Fernanda, está preparada para ser minha parceira nessa jornada? Porque não vai ser fácil. Os filhos de Alberto vão lutar até o fim. Senhor Ricardo, depois de tudo que o senhor fez por mim e pelo Gabriel, eu estaria disposta a enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Naquela noite, quando voltaram à cidade, eles não sabiam que a maior prova de sua parceria ainda estava por vir e que os adversários que enfrentariam seriam muito mais perigosos do que imaginavam. A sala do tribunal estava repleta de tensão palpável. De um lado, Ricardo e Fernanda sentavam-se com seus advogados,
cercados por uma pilha de documentos que incluía o precioso diário de Dona Marina. Do outro lado, os 3 filhos de Alberto Mendes, Maurício, Beatriz e Cláudio, exibiam uma arrogância que contrastava drasticamente com a simplicidade digna do lado oposto. Fernanda segurava Gabriel no colo, que havia se tornado não apenas uma criança querida, mas um símbolo silencioso da luta pela justiça. Nos últimos meses, enquanto o processo tramitava, ela havia se tornado muito mais do que uma assistente. Era a parceira de Ricardo, em todos os sentidos, ajudando-o a expandir os programas sociais da empresa, mesmo sob a ameaça de perder tudo. O juiz Dr. Armando Ferreira, um homem de 60 anos conhecido pela rigidez e imparcialidade, entrou na sala provocando um silêncio absoluto. Ele havia analisado todas as evidências durante semanas, e sua decisão determinaria não apenas o destino da construtora Horizonte, mas também o futuro de dezenas de famílias que dependiam dos programas sociais que Ricardo havia implementado. Senhoras e senhores, Dr. Ferreira começou, ajustando os óculos enquanto observava ambos os lados. Este caso é extraordinário, não apenas pela complexidade legal, mas pela profundidade humana das alegações apresentadas. Maurício Mendes, o filho mais velho de Alberto, se inclinou para a frente com um sorriso confiante. Ele havia contratado os melhores advogados da cidade, convencido de que a farsa sentimental de Ricardo seria facilmente desmascarada. O requerente, o juiz continuou, referindo-se a Ricardo, apresentou evidências documentais significativas, um diário pessoal, fotografias e correspondências que sugerem uma relação especial entre o testador Alberto Mendes e a família Silva. Fernanda apertou a mão de Ricardo, sentindo-o tremer ligeiramente. Gabriel escolheu aquele momento para sorrir, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. No entanto, Dr. Ferreira prosseguiu, os requeridos questionam a autenticidade desses documentos e alegam que, mesmo se fossem verdadeiros, não justificariam a decisão de deserdar os filhos biológicos em favor de um terceiro. O advogado dos Mendes se levantou com pompa excessiva. Excelência, mantemos nossa posição. Nossos clientes são os herdeiros legítimos. Esta suposta dívida de gratidão não tem validade legal, especialmente baseada em eventos não documentados de décadas atrás. Senhor Ricardo, o juiz se dirigiu diretamente a ele. Gostaria que se levantasse. Ricardo se ergueu lentamente, sua postura ereta mas humilde. Fernanda percebeu como ele havia mudado nos últimos meses. A luta legal o havia tornado mais determinado, mais consciente de sua missão. O senhor construiu um império considerável, baseado na herança que recebeu do senhor Alberto Mendes. Se eu decidir em favor dos requeridos, o senhor perderá não apenas a empresa, mas todos os projetos sociais que implementou. Como se sente em relação a isso? A pergunta ecoou pela sala. Ricardo respirou fundo, olhou para Fernanda e Gabriel, depois se dirigiu ao juiz com uma voz firme, mas emocionada. Excelência, quando recebi a herança do Sr. Alberto, pensei que estava ganhando uma empresa. Mas ao longo destes anos, especialmente nos últimos meses, descobri que recebi muito mais que isso. Recebi uma missão. Maurício bufou desdenhosamente, mas o juiz fez um gesto para que Ricardo continuasse. A empresa vale milhões, é verdade, mas os programas que criamos... A creche que atende 15 crianças, cujas mães agora podem trabalhar com dignidade, as bolsas de estudo que oferecemos, o programa de capacitação profissional, isso vale muito mais que dinheiro. Ricardo fez uma pausa, seus olhos brilhando com determinação. Se perder a empresa, vou começar de novo, com as mãos vazias, se necessário. Porque aprendi que o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que conseguimos transformar. Um murmúrio de aprovação percorreu a parte da sala, ocupada pelos funcionários da construtora Horizonte, que haviam comparecido em massa para apoiar Ricardo.
Beatriz Mendes se levantou bruscamente. Isso é muito bonito, mas não muda o fato de que nosso pai foi manipulado por uma suposta história sentimental. Senhora Beatriz, o juiz a repreendeu firmemente. A senhora terá sua oportunidade de falar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta do tribunal se abriu e uma mulher idosa entrou apoiada em uma bengala. Era Dona Lourdes, a vizinha de Fernanda que havia ajudado a cuidar de Gabriel. Com licença, excelência, ela disse com uma voz clara, apesar da idade avançada. Sei que não deveria interromper, mas tenho algo importante a dizer sobre esta história. O advogado dos Mendes protestou imediatamente. Objeção! Esta pessoa não está na lista de testemunhas. Dr. Ferreira ergueu a mão pedindo silêncio. Senhora, por favor, identifique-se e explique por que considera sua presença necessária. Meu nome é Lourdes Santos. Tenho 83 anos e trabalhei durante 40 anos na padaria Central. A mesma padaria onde Marina Silva encontrou um menino de rua há décadas. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Fernanda segurou a respiração, percebendo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Eu estava lá naquele dia. Dona Lourdes continuou, sua voz ganhando força. Vi Marina encontrar aquele menino magro e sujo vasculhando nosso lixo. Vi ela levar ele para casa, cuidar dele como se fosse filho dela. Maurício se levantou novamente. Excelência, isso é inadmissível. Não há como provar. Ah, sim, Dona Lourdes o interrompeu com uma firmeza surpreendente. Porque eu tenho fotos. Ela abriu uma bolsa antiga e retirou um envelope amarelado. Marina me pediu para fotografar quando ela conseguiu arranjar uma família adotiva para o menino. Disse que queria que ele tivesse algo para lembrar que havia pessoas boas no mundo. As fotografias passaram de mão em mão até chegar ao juiz. Eram imagens em preto e branco, claramente antigas, mostrando uma jovem Marina ao lado de um menino que, mesmo com as décadas de diferença, era inequivocamente reconhecível como um Alberto Mendes jovem. E tem mais. Dona Lourdes continuou. O nome da família que adotou o menino, a família Mendes, porque Marina fez questão de descobrir para ter certeza de que ele seria bem tratado. A revelação atingiu a sala como um raio. Os filhos de Alberto empalideceram, percebendo que sua estratégia havia desmoronado completamente. Dr. Ferreira examinou as fotografias cuidadosamente, comparando-as com outras evidências. Estas fotografias parecem autênticas e corroboram completamente o relato apresentado pelo Sr. Ricardo. Mas ainda tem uma coisa, Dona Lourdes disse, sua voz agora trêmula de emoção. Alberto voltou à padaria anos depois. Já era um homem importante, bem vestido, mas eu o reconheci pelos olhos. Ele procurava Marina, queria agradecer. Disse que nunca havia esquecido da bondade dela. Fernanda sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Gabriel, como se sentisse a emoção do momento, estendeu as mãozinhas em direção a Dona Lourdes, que sorriu através de suas próprias lágrimas. Ele nos contou que havia construído uma empresa e que um dia, quando pudesse, ia retribuir tudo o que Marina fez por ele. Disse que ela havia salvado não apenas sua vida, mas sua alma. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção palpável. Mesmo alguns dos funcionários do tribunal pareciam emocionados com a revelação. Dr. Ferreira se levantou, sua expressão solene, mas tocada pela humanidade da situação. Vou me retirar para tomar minha decisão. Aguardem. Durante os 40 minutos seguintes, a tensão na sala era quase insuportável. Ricardo e Fernanda conversavam em sussurros, enquanto os filhos de Alberto cochichavam nervosamente com seus advogados. Quando o juiz retornou, sua expressão era indescifrável. Ele se sentou e olhou diretamente para ambos os lados antes de começar a falar. Raramente em minha carreira presenciei um caso onde as evidências legais se alinham tão perfeitamente com a justiça moral. Ele começou.
As evidências apresentadas pelo Sr. Ricardo Almeida são não apenas autênticas, mas demonstram uma história extraordinária de gratidão, bondade e reciprocidade que se estende por gerações. Maurício fechou os olhos, percebendo o que estava por vir. Alberto Mendes não foi manipulado ou coagido. Ele tomou uma decisão consciente e deliberada de honrar uma dívida de gratidão que carregou por toda a vida. Uma dívida não apenas financeira, mas moral e espiritual. Dr. Ferreira fez uma pausa, observando cada pessoa na sala. Portanto, este tribunal decide manter integralmente o testamento de Alberto Mendes. A construtora Horizonte permanece sob a propriedade legal e legítima do Sr. Ricardo Almeida. A explosão de alegria foi imediata e intensa. Funcionários choraram, aplaudiram, abraçaram-se. Fernanda segurou Gabriel contra o peito enquanto abraçava Ricardo, ambos chorando de alívio e gratidão. Mas o juiz ainda não havia terminado. No entanto, gostaria de adicionar uma observação pessoal. Observação pessoal que faço não como juiz, mas como ser humano. Dr. Ferreira continuou, sua voz carregada de uma emoção incomum para um magistrado. Em 30 anos presidindo tribunais, vi muitos casos sobre heranças, ganância e disputas familiares. Mas nunca vi uma história onde o verdadeiro valor da herança não fosse medido em dinheiro, mas em transformação social. Ele se dirigiu diretamente aos filhos de Alberto. Senhores Maurício, Beatriz e Cláudio Mendes, vocês perderam mais do que um processo hoje. Perderam a oportunidade de honrar a verdadeira memória de seu pai. Os 3 irmãos permaneceram em silêncio, claramente derrotados e constrangidos. Senhor Ricardo, o juiz agora se voltou para o outro lado. O senhor não apenas herdou uma empresa, herdou uma responsabilidade. E pelos relatórios que li sobre seus programas sociais, está cumprindo essa responsabilidade de forma exemplar. Ricardo se levantou respeitosamente. Obrigado, Excelência. Prometo continuar honrando essa confiança. Mas quero fazer um desafio público ao senhor. Dr. Ferreira continuou, surpreendendo a todos. Quero que transforme essa empresa em algo ainda maior, um modelo para outras empresas. Um exemplo de como o sucesso empresarial pode andar junto com a responsabilidade social. Fernanda segurou Gabriel mais apertado, sentindo que algo ainda maior estava sendo construído ali. E a senhora Fernanda Silva. O juiz agora se dirigiu diretamente a ela. Quero parabenizá-la. Sua lealdade, inteligência e determinação foram fundamentais para esclarecer esta situação. O senhor Ricardo teve sorte de encontrar uma parceira tão dedicada. As palavras do juiz ecoaram pela sala, e Fernanda sentiu um calor no peito que ia além da vitória legal. Era o reconhecimento de que sua jornada de faxineira à executiva não havia sido apenas sorte, mas mérito. Após o término da sessão, quando saíam do tribunal, Ricardo parou na escadaria e se virou para Fernanda. Sabe o que vamos fazer agora? Comemorar? Ela respondeu, ainda processando a magnitude da vitória. Vamos começar a maior transformação que esta empresa já viu. Nos meses que se seguiram, a construtora Horizonte se tornou um fenômeno nacional. A história do julgamento foi amplamente divulgada pela mídia, transformando Ricardo e Fernanda em símbolos de uma nova forma de fazer negócios. A creche da empresa se expandiu, atendendo não apenas funcionários, mas também famílias carentes da comunidade. Fernanda, que havia se formado em administração com especialização em gestão social, se tornou diretora do Departamento de Responsabilidade Social da empresa. Gabriel, agora com 2 anos, corria pelos corredores da empresa como se fosse sua segunda casa. Tinha dezenas de tios e tias entre os funcionários que o mimavam e protegiam. Mas a maior transformação aconteceu num dia específico, quase 3 anos após o julgamento. Ricardo estava em seu escritório quando Fernanda entrou com uma expressão especial no rosto e Gabriel pela mão. "Tenho uma proposta para você", ela disse, sua voz carregada de emoção. "Que tipo de proposta?"
Uma proposta de sociedade. Oficial. Ricardo levantou os olhos dos documentos intrigado. Sociedade? Quero comprar 40% da empresa. O silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa. Ricardo piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Fernanda, você sabe quanto vale 40% da empresa? Sei exatamente. Consegui um empréstimo bancário, usando como garantia meu histórico de trabalho e os projetos sociais que desenvolvi. Ela sorriu com confiança. E tenho investidores interessados em apoiar nossa missão social. Ricardo se levantou lentamente, ainda incrédulo. Você está falando sério? Completamente sério. Quero ser sua sócia de verdade. Quero que Gabriel cresça vendo que sua mãe não foi apenas uma beneficiada pela bondade alheia, mas uma construtora ativa de transformação social. Gabriel, percebendo que era o centro da conversa, correu para Ricardo e levantou os bracinhos, pedindo colo. O empresário o pegou automaticamente, seu coração transbordando de emoção. Fernanda, isso é incrível. Mas você tem certeza, ser sócia significa responsabilidades enormes, riscos, pressão. Ricardo, ela o interrompeu, usando seu nome sem o senhor pela primeira vez. Passei os últimos 3 anos aprendendo tudo sobre esta empresa. Sei cada projeto, cada funcionário, cada desafio. Esta empresa é minha vida tanto quanto é sua. E além disso, ela continuou tirando um documento do bolso. Tenho uma condição. A que condição? Que mudemos o nome da empresa. Ricardo arregalou os olhos. Mudar o nome? Para quê? Construtora Horizontes da Esperança. A sugestão atingiu Ricardo como uma revelação. Era perfeito. Representava não apenas a construção física, mas a construção de futuro, de sonhos, de oportunidades. Horizontes da Esperança, ele repetiu, saboreando as palavras. É perfeito. Naquela tarde, eles assinaram os papéis que oficializavam a sociedade. Fernanda Silva, que 3 anos antes chorava desesperadamente numa sala de reuniões enquanto amamentava seu bebê escondida, agora era proprietária de quase metade de uma das maiores construtoras da região. Mas a verdadeira celebração aconteceu no final do dia, quando reuniram todos os funcionários no salão principal da empresa. Hoje marcamos não apenas uma mudança societária, Ricardo anunciou para a multidão reunida, mas a consolidação de uma filosofia que nos guia desde o início, que o sucesso empresarial só tem sentido quando transforma vidas. Fernanda se levantou ao lado dele, segurando Gabriel, que usava uma pequena gravata para a ocasião especial. Quando cheguei aqui, estava desesperada, sem esperança, carregando meu filho numa luta solitária contra o mundo. Ela disse, sua voz clara e emocionada. Ricardo me mostrou que bondade não é fraqueza, que dar oportunidades é investimento, que transformar vidas é o melhor negócio que existe. A plateia explodiu em aplausos. Dona Célia, agora supervisora geral da área de serviços, limpava as lágrimas orgulhosa da menina que havia visto crescer. Mas a história não termina aqui, Fernanda continuou. Na verdade, ela está apenas começando. Ela olhou para Gabriel, que aplaudia entusiasmadamente, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria do ambiente. Porque um dia, esse menino vai crescer sabendo que veio de uma família que não apenas recebeu ajuda, mas que dedicou sua vida a ajudar outros. E talvez, quando ele for adulto, continue esse círculo de bondade que começou há décadas com Dona Marina e Senhor Alberto. Ricardo pegou o microfone novamente. E é por isso que anunciamos hoje a criação da Fundação Marina Mendes, que levará nossos programas sociais para outras cidades, outras empresas, outras famílias que precisam de uma oportunidade. A emoção tomou conta de toda a sala. Funcionários choravam, aplaudiam, abraçavam-se numa demonstração espontânea de gratidão e esperança. Entre a multidão, uma figura familiar se aproximou do palco.
Era Dona Lourdes, agora mais frágil, mas com olhos brilhando de orgulho. "Posso dizer algumas palavras?" ela perguntou timidamente. Ricardo e Fernanda se entreolharam e sorriram, oferecendo o microfone para a senhora que havia sido fundamental para sua vitória no tribunal. "Vocês todos sabem que eu sou uma mulher simples, que trabalhou a vida toda numa padaria." Dona Lourdes começou, sua voz tremulando de emoção. "Mas hoje estou aqui vendo algo que nunca pensei que fosse possível." Ela apontou para Fernanda e Gabriel. "Esta menina chegou no meu bairro há alguns anos, grávida, assustada, sem ter ninguém no mundo. E olhem só onde ela chegou." Gabriel acenou para Dona Lourdes, que sorriu através das lágrimas. "Mas sabem o que mais me emociona? É que vocês não esqueceram de onde vieram. É que estão usando o sucesso de vocês para levantar outras pessoas, como Marina fez um dia com aquele menino na padaria." Dona Lourdes fez uma pausa, observando todos os rostos emocionados na plateia. "Marina sempre dizia que bondade é como semente. Você planta uma e colhe 1000. Hoje estou vendo essa colheita e tenho certeza de que ela está orgulhosa de todos vocês." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção quase sagrada. Então, espontaneamente, toda a plateia se levantou numa ovação que durou vários minutos. Quando finalmente o silêncio retornou, Ricardo tomou o microfone uma última vez. "Dona Lourdes nos lembrou de algo fundamental, que somos todos responsáveis uns pelos outros, que cada ato de bondade cria ondas que se espalham muito além do que podemos imaginar." Ele olhou para Gabriel, que agora dormia tranquilamente nos braços de Fernanda. "Por isso, quero fazer uma promessa pública aqui. Uma promessa para Gabriel, para todos os filhos dos nossos funcionários, para todas as crianças que vão se beneficiar dos nossos programas. Nós não vamos parar até que toda criança tenha as mesmas oportunidades que ele terá." A promessa ecoou pela sala como um juramento sagrado. Fernanda sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava os rostos determinados à sua volta. Ali estava a prova de que milagres existem, de que pessoas boas ainda fazem a diferença, de que um mundo melhor é possível quando trabalhamos juntos por ele. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, Ricardo, Fernanda e Gabriel permaneceram no escritório, observando a cidade através da janela panorâmica. "Sabe o que é o mais incrível em tudo isso?" Ricardo disse, balançando Gabriel no colo. "O quê?" "Que tudo começou com um ato simples de bondade. Dona Marina encontrando um menino faminto e decidindo ajudar sem esperar nada em troca." Fernanda assentiu, pensativa. "E agora estamos aqui, 40 anos depois, tocando centenas de vidas por causa daquela decisão. E daqui a 40 anos, Gabriel e os filhos dele continuarão essa história." Gabriel escolheu aquele momento para dar uma gargalhada gostosa, como se aprovasse completamente os planos que estavam fazendo para seu futuro. "Ricardo", Fernanda disse suavemente, "obrigado." "Por quê?" "Por me mostrar que milagres existem, que ainda há pessoas boas no mundo, que um final feliz é possível, mesmo quando tudo parece perdido." Ricardo sorriu, olhando alternadamente para ela e para Gabriel. "Não, Fernanda. Obrigado você, por me lembrar porque vale a pena levantar da cama todo dia, por me mostrar que sucesso de verdade não é o que acumulamos, mas o que conseguimos transformar." O sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons dourados que se refletiam nas janelas dos edifícios. Lá embaixo, a vida continuava seu ritmo frenético, com milhares de pessoas lutando suas próprias batalhas, carregando seus próprios sonhos, esperando por suas próprias oportunidades. E no 14º andar da construtora Horizontes da Esperança, 3 pessoas, um empresário que descobriu o verdadeiro sentido da riqueza, uma mãe que provou que dignidade não tem preço e uma criança que cresceria sabendo que o mundo é cheio de possibilidades, contemplavam o futuro com a certeza de que as melhores histórias
são aquelas onde todo mundo ganha. Porque no final, a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas, sonhos realizados e esperanças renovadas. E essa história, que começou com lágrimas de desespero numa sala de reuniões, terminou com lágrimas de gratidão numa empresa que se tornara muito mais que um negócio. Havia se tornado um farol de esperança para todos que acreditam que um mundo melhor é possível.